Primeira história. O encontro na serra. Narrador. Nossa primeira história nos leva ao coração de uma serra isolada, onde a natureza exuberante esconde segredos ancestrais e perigos inimagináveis. Em uma noite gélida de outono, o vaqueiro Benedito retornava para sua humilde morada após um longo dia de trabalho. O céu, um manto de ébano cravejado de estrelas distantes, oferecia uma beleza melancólica, contrastando com a crescente sensação de inquietude que o invadia a cada passo. Seu fiel cão, Caramelo, geralmente um companheiro animado, rosnava baixinho, os pelos eriçados, farejando o ar rarefeito, como se pressentisse uma ameaça invisível pairando na escuridão. O aroma familiar da vegetação úmida e do solo batido parecia carregado de um odor metálico sutil, algo estranho e perturbador que Benedito não conseguia identificar, mas que lhe causava um calafrio na espinha. A trilha estreita serpenteava entre árvores centenárias, cujas copas retorcidas se assemelhavam a garras esqueléticas apontando para o céu. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo coachar distante de rãs e pelo farfalhar das folhas secas sob os cascos do cavalo de Benedito. De repente, Caramelo latiu com veemência, um som gutural e carregado de pavor, e disparou para o meio da mata, desaparecendo na escuridão impenetrável. Benedito estremeceu. Um pressentimento sombrio o atingiu como um raio. Ele tentou acalmar o cavalo, que relinchava nervoso, pateando o chão inquieto. Uma tensão palpável pairava no ar, como se a própria natureza prendesse a respiração, aguardando algo terrível se manifestar. O vaqueiro sentia o coração acelerado, a garganta seca e um frio percorria sua espinha, muito mais intenso que a brisa noturna. Com cautela, Benedito desmontou, segurando firme o lampião a óleo que carregava, sua única fonte de luz na escuridão opressora. A chama bruxuleava, projetando sombras dançantes que distorciam as formas familiares da vegetação, transformando arbustos inofensivos em espectros ameaçadores. Ele chamou por Caramelo, a voz embargada pelo medo, mas apenas o silêncio respondeu. Uma sensação de isolamento profundo o invadiu, como se ele fosse o único ser vivo em um mundo tomado pelas trevas. O odor metálico se intensificou, agora acompanhado de um cheiro acre e repulsivo, algo que lembrava sangue coagulado e carne em decomposição. Benedito sentiu o estômago embrulhar, uma náusea súbita e avassaladora. Ele sabia instintivamente que algo terrível havia acontecido ali. Lentamente, ele avançou pela mata, guiado pelos latidos esparsos e desesperados de Caramelo, que pareciam vir de um pequeno descampado adiante. Ao alcançar o local, a cena que se descortinou diante de seus olhos o petrificou de horror. Uma de suas vacas, um animal forte e saudável, jazia caída no chão, a pelagem escura salpicada de sangue. Mas não era um ferimento comum. O pescoço do animal apresentava duas perfurações pequenas e precisas, como se tivessem sido feitas por presas afiadas. Não havia sinais de luta, nenhum rastro de predador conhecido. O sangue parecia ter sido completamente drenado do corpo da vaca, deixando apenas uma carcaça pálida e vazia. O odor nauseabundo era insuportável, impregnando o ar com a presença da morte. Caramelo gania ao lado do animal morto, lambendo as feridas com um misto de confusão e angústia. Benedito sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um medo ancestral que o paralisava. Ele já havia ouvido histórias sobre o chupa-cabra, a criatura misteriosa que atacava o gado, deixando um rastro de morte e mistério por onde passava. Mas ele sempre as considerou lendas, contos para assustar crianças. Agora, diante daquela cena macabra, a lenda se tornava realidade, um pesadelo tangível que o confrontava em sua própria propriedade. Um vento frio varreu o descampado, trazendo
Consigo um sussurro quase inaudível, como se a própria noite lamentasse a morte da criatura. Benedito sentiu que não estava sozinho ali, que algo o observava nas sombras, oculto pela escuridão impenetrável da mata. Com as pernas trêmulas, ele acendeu uma tocha improvisada, a luz vacilante dançando sobre a cena horripilante. Ele examinou os arredores com cuidado, tentando encontrar algum vestígio da criatura, alguma pegada, algum sinal que pudesse explicar o inexplicável. Mas não havia nada. O solo estava liso, sem marcas, como se o assassino tivesse voado ou se materializado. Do nada, o silêncio voltou a reinar, opressor e sinistro, quebrado apenas pelo crepitar da tocha e pelos gemidos baixos de Caramelo. Benedito sentia-se vulnerável, exposto a uma ameaça desconhecida e implacável. A beleza da noite havia se transformado em um cenário de terror. A paz da serra havia sido profanada por uma presença maligna. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, marcada para sempre pelo encontro aterrador com a lenda que se tornou realidade. Afastando-se da carcaça da vaca, Benedito reuniu Caramelo e montou no cavalo, a urgência de escapar daquele lugar macabro o impulsionando. Ele galopou pela trilha escura, a imagem da vaca mutilada gravada em sua mente, o odor fétido ainda impregnando suas narinas. Olhava para trás a cada instante, temendo ver olhos vermelhos brilhando na escuridão, a silhueta sinistra da criatura, alada, pairando sobre as árvores. A noite parecia mais longa e escura do que nunca, cada sombra um potencial esconderijo para o chupa-cabra. Ao chegar em sua casa, trancou as portas e janelas, barricando-se em seu refúgio, o medo corroendo sua alma. Ele sabia que aquele encontro não era o fim, mas sim o prenúncio de algo muito pior. A serra não era mais um lugar seguro, e a lenda do chupa-cabra havia se tornado sua mais terrível realidade. Segunda história: os mistérios do sítio. Nossa segunda história nos transporta para um sítio tranquilo no interior, onde a rotina pacata dos moradores foi abruptamente interrompida por eventos bizarros e inexplicáveis. A família Silva, conhecida por sua ligação com a terra e pela criação de pequenos animais, começou a notar um comportamento estranho em suas galinhas. Inicialmente, pensaram em algum predador comum, como raposas ou aves de rapina. Mas os ataques se tornaram cada vez mais frequentes e peculiares. As galinhas eram encontradas mortas, sem sinais de violência aparente, mas com pequenos furos no pescoço e completamente exangues. Não havia penas espalhadas, nenhuma luta, apenas o silêncio macabro da morte. Seu José, o patriarca da família, um homem experiente e conhecedor dos mistérios da natureza, ficou intrigado. Ele armou armadilhas, vigiou o galinheiro durante as noites, mas nada encontrou. Os ataques continuavam, silenciosos e eficientes, como se o predador fosse invisível. Dona Maria, sua esposa, começou a se preocupar, lembrando-se de antigas histórias sobre uma criatura misteriosa que rondava a região. Um ser noturno que se alimentava do sangue dos animais. As crianças, antes alegres e despreocupadas, agora dormiam com medo, assustadas pelos sussurros dos pais e pela atmosfera de tensão que pairava sobre a casa. O sítio, antes um refúgio de paz, se transformava em um palco de mistério e apreensão. Uma noite, o filho mais velho, Pedrinho, acordou com um barulho estranho vindo do quintal. Curioso e assustado, ele se aproximou da janela e espiou na escuridão. A luz pálida da lua crescente iluminava parcialmente o terreiro, revelando sombras alongadas e formas indistintas. De repente, ele viu algo se mover rapidamente entre as árvores, uma silhueta esguia e ágil, que desapareceu na escuridão antes que ele pudesse identificá-la com clareza. Pedrinho correu para acordar seus pais, o coração acelerado pela excitação e pelo medo.
Seu José, armado com uma espingarda de caça, e Dona Maria, com um lampião trêmulo, saíram para investigar. Eles percorreram o quintal em silêncio, a respiração suspensa, observando cada sombra, cada ruído. Ao se aproximarem do galinheiro, encontraram mais galinhas mortas, da mesma forma macabra das vezes anteriores. Mas desta vez havia algo diferente. No chão de terra batida, eles encontraram pegadas estranhas, pequenas e tridáctilas, que não correspondiam a nenhum animal conhecido da região. As marcas eram superficiais, como se a criatura não exercesse muito peso sobre o solo. Um calafrio percorreu a espinha de seu José. Aquelas pegadas não eram de raposa, nem de cachorro selvagem, nem de nenhuma ave de rapina que ele conhecia. A lenda do chupa-cabra parecia cada vez mais plausível. Nos dias que se seguiram, a família Silva redobrou a vigilância. Eles instalou mais luzes no quintal, reforçaram as cercas do galinheiro e se revezavam nas rondas noturnas. A tensão era palpável, o medo constante. Vizinhos relataram ter ouvido ruídos estranhos durante a noite, avistado vultos misteriosos rondando suas propriedades. O pânico começou a se espalhar pela comunidade, alimentado por boatos e histórias de ataques semelhantes em outras regiões. A tranquilidade do interior havia sido substituída por uma atmosfera de terror e incerteza. As pessoas se trancavam em suas casas ao anoitecer, temendo o ataque da criatura misteriosa. Uma noite, enquanto seu José fazia sua ronda, ele ouviu um som agudo e sibilante vindo da direção do curral. Ele correu para lá, a espingarda em punho, o coração batendo forte no peito. Ao se aproximar, viu uma pequena cabra cambaleando, com 2 marcas de perfuração no pescoço. Uma figura esguia e sombria estava curvada sobre o animal, como se estivesse se alimentando. A criatura ergueu a cabeça ao perceber a presença de seu José, revelando olhos vermelhos e brilhantes que o fitavam com intensidade. Em um movimento rápido e silencioso, a criatura saltou a cerca e desapareceu na escuridão da noite, deixando para trás um rastro de medo e um odor forte e metálico. Seu José tentou atirar, mas a criatura foi muito rápida. Ele correu atrás dela, mas a perdeu, de vista na mata densa que cercava o sítio. Ao retornar ao curral, encontrou a pequena cabra morta, completamente exangue. As pegadas tridáctilas estavam por toda parte, confirmando suas suspeitas. Ele havia visto o chupa-cabra. A lenda era real, e agora a ameaçava sua família e sua comunidade. O medo se transformou em determinação. Seu José sabia que precisava fazer algo, que não podia permitir que aquela criatura continuasse aterrorizando a região. Ele reuniu seus vizinhos, compartilhou sua experiência e juntos planejaram uma estratégia para capturar ou afastar o chupa-cabra. A paz do sítio havia sido quebrada, mas a coragem e a união dos moradores poderiam ser a única esperança contra o terror que rondava à noite.